Boa noite, espectadores do portal NET Campus TV. Estamos começando o Teologando, nosso primeiro episódio aqui do Teologando em Campos do Jordão. E hoje vamos começar recebendo aqui a presença do reverendo Wagner Queiroz. Vou dar uma breve apresentação aqui, depois você complementa. O currículo é grande aqui do nosso reverendo. Presidente do Diretório Estadual de São Paulo da Sociedade Bíblica do Brasil, membro do Conselho Fiscal da Aliança Cristã Evangélica Brasileira, também diretor de expansão do CDMC Brasil, consultor de relacionamentos com igrejas na visão mundial Brasil, também consultor em gestão e finanças, executivo com experiência em levantamentos de fundos para manutenção e sustentabilidade de projetos no terceiro setor. Faz pastoreio em igrejas locais com foco na transformação social, além de vários outros projetos de evangelismo discipulado, inclusive o projeto Vida Abundante. Reverendo Wagner Queiroz, seja bem-vindo, reverendo. Prazer, Will. Um grande privilégio para mim participar do programa aqui, o primeiro Teologando. Essa deferência de ser primeiro também, eu louvo a Deus por isso, espero que com a bênção e graça do Senhor, esta palavra possa inspirar, possa iluminar, despertar pessoas para que queiram entender, compreender um pouco mais o que é esta vida abundante proposta por Jesus. E se foi proposta por Jesus, é verdade. Agora, como alcançar isso, né? Como a gente sabe que está no caminho ou vivendo esta vida abundante, como expandir, como ir além, não é? Essa é a minha proposta. Eu venho estudando isso já há uns 20 anos, então o nosso alvo é, enquanto pregando a palavra, que é o meu desafio e ministério semanal, falando aí sobre levantamento de fundos para os projetos sociais da visão mundial, a gente tem trabalhado sobre também como a gente ser obediente, né, a Jesus quanto ao mandado da grande comissão, né? Então a gente tem feito aí uns seminários e despertamento nas igrejas, inclusive o nosso livro está finalizando como discipulando igrejas para o cumprimento eficaz do mandado da grande comissão. Aproveitando, eu quero cumprimentar os amigos que a gente convidou muitos para estar conosco aqui online também. Já sei que o nosso Juan Neto, amigo nosso também da diretoria do CBMC, já está online, e os demais que chegarão ou que já estão, que eu ainda não percebi, que Deus possa abençoar você que está nos acompanhando. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe aqui nesta caminhada. Amém, reverendo. Bom, você prefere que chame reverendo ou pastor? Tanto faz, querido. Vamos manter o reverendo. Bom, reverendo, então, é uma grande honra recebê-lo aqui, né? Que prontamente aceitou o nosso convite. Como você bem mencionou, né? Também quero dar os cumprimentos aqui ao nosso irmão Alan Germano, né? O gestor desse espaço que tem aí abrir as portas para que a gente possa desenvolver esse trabalho, que eu creio que vai ser de muitos frutos. E com esse privilégio, estamos fazendo o primeiro podcast do ano, né? Então, que assim Deus abençoe grandemente a vida do Alan, esse espaço, esse trabalho que ele tem desenvolvido aqui na cidade, muito bom e importante. Eu também reitero saber, né, desse trabalho. Já estou há 2 anos aqui, e eu tinha visto meio en passant, né, NET Campus TV, e parabenizo aqui, faço minhas também as suas palavras, que ele possa, como empreendedor e uma pessoa visionária, possa estar sendo agraciado pela bênção do Senhor e possa, assim, abrir espaço para outras frentes, não é? Para que o pessoal saiba que Campos do Jordão, além dessa beleza natural, também tem um povo que serve e adora ao Senhor, não é? Isso é importante. Eu acho que o Teologando vai mostrar isso. Oh, com certeza. Bom, e a nossa proposta, reverendo Wagner, no Teologando é um lugar onde o diálogo e a teologia se encontram. Então, a nossa mesa aqui, vamos conversar, né, acerca de questões teológicas e dentro do seu tema hoje, que nós vamos explorar aqui, que é a vida abundante proposta por Jesus, como desfrutá-la, né? Então, vai ser um momento aqui que nós vamos conversar. Ora, o reverendo vai expor aí seus pontos de vista, então um pouco diferente de alguns debates teológicos que existem, né? A ideia aqui não é ver quem está certo e está errado, muito pelo contrário, né? A gente quer ouvi-lo, a gente quer ter esse privilégio de aprender com o pastor, com o reverendo,
dentro da sua bagagem, dentro de tudo aquilo que o Senhor já tem feito, né? Sabemos que tem muitas coisas para nos ensinar. Então, ora você vai falar, ora eu vou perguntar, horas eu vou trazer aqui questões polêmicas também, pode? Pode, se eu souber responder. Então, se eu não souber, eu vou dizer, olha, irmão, hoje não dá para responder, mas prometo que vou estudar sobre isso. Perfeito. Tá tudo e aí certo. Os nossos espectadores, né, com certeza vão estar encaminhando ali as perguntas, alguns comentários, eu vou estar aqui meio que de olho, e aí conforme vir algo que eu veja relevante, interessante, nós vamos repassando aqui também. E a ideia é essa, a gente conversar e ouvi-lo, né? Ver o seu ponto de vista, entender. E com certeza, né, os nossos espectadores, eles vão, ora concordar, ora talvez não concordar. E teologia faz parte, né? A teologia tem esse lado onde você traz pontos de vistas. E nesses pontos de vista, às vezes a gente concorda, não concorda, e é normal. E você é muito bem-vindo, inclusive, para discordar. Então, não concordo, mande seu ponto de vista, manda a sua opinião, quero te ouvir. Queremos, né, o reverendo, ouvir aí as indagações, seus pontos de vista, né, onde você concorda, onde você não concorda. E no final disso tudo, o que a gente quer, na verdade, é que a verdade te encontre, né, nos encontre. Então, nós queremos aqui conversar de maneira muito saudável, e dentro desse viés. Bom, então vou começar com a primeira pergunta, reverendo, e aí deixo você aí avançar, porque quando a gente fala de vida abundante, né, então abundâncias para um é uma coisa, para outros é outra, e obviamente o que o reverendo vai trazer aqui para nós é uma visão bíblica, né, então como que a gente pode começar definindo o que é vida abundante? Ok. O texto-chave é João 10:10. Jesus falando, João registrando. João é o apóstolo que registrou a deidade de Cristo, né? Ou melhor dizendo, ele escreveu sobre a teantropia, né? A natureza divina de Deus e a natureza humana coexistindo. É um evangelho muito interessante nesse aspecto, porque se você estuda João, você vai entender sobre que o homem é pecador, que carece de um Salvador, que é Jesus, que esse homem foi destituído da glória e da graça de Deus por causa do pecado em Adão, e que ele precisava ser religado, não é? E essa religação, religião vem de religação, ou seja, por isso que João vai dizer em João 3,16 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? Então a gente precisa estar ligado com Deus, né? Ligado com Deus, para que a gente possa desfrutar dele. Agora a grande questão que me chama a atenção eu errei o texto. João 3,16 é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que acaba João revelando que Jesus é esse caminho, né? O único meio, o único caminho que pode propiciar essa religação. Eu costumo dizer assim, começando, que o homem nasceu ligado em Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi desligado por causa do pecado, a desobediência em Adão, e depois religado em Cristo. Se a gente, na cruz do Calvário, cumprindo a promessa de João 3,15, que é chamado de proto-evangelho, a primeira vez na Bíblia que se mencionou a vinda de Jesus. Capítulo 3 de Gênesis fala do pecado e as consequências do homem, mas já nesse bojo de mostrando ao pecado e as consequências, também já tinha notícia que teria um Salvador. Veja, o homem peca deliberadamente, mas quem paga o preço do pecado é Deus. Isso muitos ficam discutindo, não é isso que eu quero discutir hoje. Hoje eu quero falar exatamente desse privilégio que nós temos em Jesus, dele ter pago na cruz do Calvário os nossos pecados. Paulo vai escrever no capítulo 2 de Colossenses, dizendo que foi encravado na cruz do Calvário o nosso escrito de dívida que pesava contra nós. É como se tivesse um cartório de protesto no inferno com todos os pecados de todos, e Jesus foi lá e pagou. Né? Quando ele morre, antes disso ele vai dizer tetelestai, está pago, uma linguagem bem comercial, jurídica, comercial, dizendo eu paguei. Então está tudo pago,
Então, ele propiciou nele esta religação. Então, o homem tem em Cristo Jesus acesso ao Senhor Deus de novo. Então, ele está religado. Por isso que eu digo, quando alguém me pergunta, pastor, qual que é a sua religião? Eu falo, é Jesus. Mas aí como? Porque é o único capaz de nos religar, não é? E é interessante essa questão de religião, porque só religa algo que está desligado. E só está desligado alguma coisa que havia sido ligado. Então, foi o que eu falei anteriormente. Que o homem foi nascido em imagem e semelhança de Deus, desligado por causa do pecado, religado em Cristo. Aí tudo bem, tudo começou. Aí Jesus vai falar, e João vai registrar, que ele veio da vida e vida em abundância. Então, o que é isso? O que consiste? Como é que eu faço para viver isto? Para a gente discutir, não quero ficar falando só, quero que vocês interajam, você aqui perguntando e os demais que estão nos acompanhando, a gente precisa fazer um pouco um pano de fundo. Se a gente olhar capítulo 6 de João, vai ser lá o que a gente chama da primeira multiplicação dos pães, não é? Jesus ali, cerca de 5.000 homens, mais mulheres, muitos tinham mais de uma mulher, uma meninada toda, com certeza 15.000 bocas estavam presentes. E o tempo passa ouvindo Jesus, devia ser maravilhoso estar ouvindo Jesus, e o tempo passou, e com certeza o povo estava com fome e não tinha onde comer. Mesmo que tivesse a estrutura que a gente tem hoje, eu morei ali em São Paulo, num lugar que você andava 300 metros, tinha uma boa padaria. Mas que padaria hoje teria 15.000 pães ou 7.000 pães para cada um comer metade de um pão? Ninguém teria isso para entregar, muito menos lá. E é nisso que eu vejo uma beleza grande, não é? Que um garoto traz ali a sua matulinha, né, o seu lanchinho, e isso é chegado até os discípulos, e os discípulos falam, mas para que isso serve? Mas Jesus pega e transforma. E todos comem sobejamente, abundantemente, e sobra 12 cestos de pães. Eu acho que é pedagogicamente para cada apóstolo carregar um, para dizer, tá vendo? Mas isso é muito interessante, porque no dia seguinte, uma turminha, não fala quanto, o pessoal volta lá para dizer assim, poxa, descobrimos onde tem Macfish de graça, né? Pão com peixe gratuito, boca livre. E eles voltam. E Jesus os adverte, dizendo, por que vocês me procuram pelo pão que perece? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E essa conversa vai prolongando. Você acompanhar a leitura de João 6, o pessoal vai dizer assim, dura esse discurso, e muitos não acompanham Jesus, não é? E aí Jesus começa a perguntar para os discípulos, e vocês o que dizem? Aí Pedro vai dizer no verso 68, Rema tu zoe aionios, aqui que está traduzido como, para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aqui começa para mim o eixo explicando que essa transformação, essa religação em Jesus, e por isso vai nos propiciar ter a vida eterna. Então, rematos é essa palavra empoderada, por isso que a palavra de Deus nos ensina que ninguém, para que a pessoa se converta, precisa alguém pregar, não é? E a pessoa prega, e a pessoa ouve. Então precisa de uma pregação. A gente vê que o Jonas pregou lá uma mensagem assim estranha, né, meio correndo, meio lá, mas teve que pregar. E Deus, através da pregação de Jonas, usou, que a palavra do Senhor é cumprida sempre, e o povo de Nínive se converte, não é? Então tem que ter uma pregação. Mas enquanto a palavra é pregada ou ouvida, o Espírito Santo faz a pessoa entender. Que poderia ser um insight, mas aí o Espírito Santo mostrando, convencendo-nos do pecado, porque a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E essa pessoa, tipo assim, tem um ensaio, eu sou pecador. E quando você percebe que é pecador, você leva um susto, você fica espantado, você fica temeroso, mas logo você tem uma notícia que você tem um Salvador. Então, rematas, essa palavra empoderada pelo Espírito, zoe, que é a vida espiritual. Hoje nós somos um espírito vivificante. Estamos num corpo ainda que foi maculado pelo pecado, mas o nosso espírito já está restaurado em Cristo Jesus através da ação do Espírito Santo. Aionios eterno. Então, isso é um ponto de partida, que a gente chama de conversão, a pessoa ser regenerada, ser nascida de novo. E ele começa um processo, mas a maioria das pessoas param nisso.
não é? A gente muito discute a salvação, a gente acha que interaja para ser salvo, e não é. A salvação é de graça, é Deus que nos atrai. Jeremias vai dizer que com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Então nós somos atraídos, somos regenerados, mas a questão é, depois disto, a gente tem que agir como os regenerados, como os transformados. E essas novas ações, ou essas ações novas impactadas por essa regeneração, que vai dizer se estamos em Cristo ou não. Ou seja, estamos exalando o bom perfume de Jesus. As pessoas, quando olham em nós, vê reflexo de Jesus em nós. Outro texto que me chama muita atenção é Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles, os homens, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, quer dizer, esses que foram regenerados têm exalado esse bom perfume, as pessoas têm visto essas boas obras têm impactado outras pessoas para que queiram ter o que vem nessas pessoas. Você tem algo que eu vejo que eu não tenho. Como é que eu faço para ter isso? Então, vida abundante é você ser um agente, não é? Então, eu acho que eu paro aqui para te dar a chance de você aí fazer algumas arguições, quer dizer, em termos gerais é isso. Agora, como a gente alcança? Aí que nós vamos depois discutir aí dentro das suas indagações, como é que a gente chega, como é que a gente vê. E a ideia é despertar pessoas a querer mais de Deus. É um processo dinâmico, contínuo, crescente, apaixonante, que é praticamente invisível. A pessoa demonstra isso na sua vida. Perfeito. Então vamos lá, reverendo, dentro do que você colocou, e vamos pensar no seguinte, né? Nós vamos ter alguns espectadores que são cristãos, lê a Bíblia, lê a palavra, entendem, né? E muitos dos termos aqui vai ser até conhecidos para elas, né? Outros não, outros vão estar ouvindo, até porque nós temos uma proposta, né? O tema hoje é a vida abundante proposta por Jesus. Então tem uma proposta na mesa aqui. Sim. E aí para esse, né, que às vezes não tem muita afinidade com essas terminologias bíblicas e tudo mais, poderíamos resumir que a vida abundante, então, dentro de tudo que você acabou de apresentar, seria, então, esse estado regenerado do ser humano, onde ele vai sair de uma mera visão natural, uma mera condição que ele vive aqui, e vai receber uma condição espiritual dada por Jesus, podemos resumir assim, ou não? O que você complementa aí? Esse arcabouço, vamos dizer assim, esse início aí, pensa numa viagem, é um bilhete que você tem, que você está no ônibus ou no avião, uma viagem. O curso da viagem vai denotar se a gente está desfrutando de vida abundante ou não. Eu não estou discutindo ser salvo, não ser salvo, perder salvação, não perder salvação, isso é outro assunto. Eu estou trabalhando no pressuposto de que todos estão salvos, mas esses salvos chegar nesse patamar da vida abundante. Porque se Jesus quis explicitar, dizendo que ele veio nos dar vida abundante, a gente precisa ficar pensando, eu tenho, não tenho, como posso alcançar? É uma pergunta inerente. Quer dizer, eu não posso levar a minha vida empurrando a vida espiritual com a barriga, que muitas pessoas fazem. Não estou criticando ninguém, mas a gente ora mais quando está com um diagnóstico que vai morrer, depois de uma falência, ou em vias de uma falência, ou de perdas, ou de transtornos grandes, a gente se achega mais para Jesus. Eu fico preocupado, assim, pensando que muitas vezes a gente age e reage parecido com os 10 leprosos. A lepra era uma simbologia, uma analogia ao pecado, e os leprosos naquela época, se uma doença contagiosa, eles viviam no leprosário, não importava se era um grande empresário ou um camarada simples, eles ficavam todos juntos. A lepra os unia, né? Igualava. Mas eles estavam impedidos de voltar à vida social. Não importa quem era. Estava leproso. 10 leprosos, a Bíblia mostra,
Jesus cura, apenas um volta para agradecer. Então, o que eu infiro daí, olhando esse texto? Que apenas um foi curado da lepra do pecado. 9 foram curados da lepra da carne, do corpo. Muitos de nós, sem julgar, aparentemente, vamos falar aparentemente, buscam Jesus para curar a lepra do corpo. Ou seja, eu estou com uma dor, eu estou com uma doença, eu quero melhorar de vida, eu quero trocar de carro, eu quero crescer financeiramente, eu quero engajar socialmente, eu quero ser relevante, mas não quer ser parecido com Jesus. Esta é a questão. Jesus vai dizer palavras tremendas, dizendo, olha, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo e vós vencereis também. Tende bom ânimo, ou seja, seja resiliente, caminhe, eu estou contigo. Se a gente for olhar na Bíblia, o texto vai dizer, olha, agindo eu, quem impedirá? Se a gente for ler o Salmo, você vai dizer, o Senhor é meu socorro bem presente na tribulação. Davi teve tempos angustiantes e ele se apegou ao Senhor e o Senhor estava com ele. Quer dizer, a gente vive nesse mundo, um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, ou seja, nós somos dirigidos por um sistema que privilegia quem tem mais. É um sistema injusto, não é? É um sistema, muitas vezes, totalitário. Não estou falando de política partidária, estou falando do modus vivendi do mundo. Quem tem mais, tem mais. Quem tem mais chega primeiro. E a Bíblia fala assim, olha, os últimos serão os primeiros. Bem-aventurados que choram. Quer dizer, você olha e fala, que diferente. Quer dizer, embora a gente aceite isso como Bíblia, a gente não quer viver isso. Então a gente vive dissociado, divorciado, a nossa prática está divorciada, dissociada, contrária, antagônica dos preceitos bíblicos. Então a gente é cristão, mas não quer viver preceito bíblico. Percebe? Então a gente quer um outro evangelho. Então a gente vive nessa dicotomia, quer dizer, nessa alma dividida, pensando que estamos seguindo a Cristo, mas seguindo os preceitos que dominantes no sistema. Então a Bíblia diz, olha, é melhor dar que receber. Todo mundo quer receber, não quer dar. Entende? Muitas vezes você vai ajudar uma pessoa, raramente alguém vai dizer, não precisa me ajudar mais, que agora eu já estou bem. Agora eu quero ajudar também. Tem gente que fica recebendo a vida inteira. Aquilo era uma ajuda emergencial, não é? Então veja, vida abundante é querer ser parecido com Jesus. Por exemplo, Colossenses capítulo 3 vai dizer assim, portanto, se você morreu e ressuscitou com Cristo, você vai pensar e vai buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E quando Cristo se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Isso já é a volta de Jesus, é algo escatológico. Então, se nós que fomos regenerados, morremos ressuscitando, nós vamos pensar e buscar as coisas lá, ou seja, nós vamos ter a mente de Cristo. Então, vida abundante é querer ter a mente de Cristo. E a gente pode conversar mais depois aí. Quero deixar você ver que ponto a gente vai. Senão eu falo aqui 1 hora sem parar. Bom, vou abrir com uma questão polêmica, reverendo. Caso seguinte, como professor de um instituto teológico, a gente conversa com vários líderes, várias pessoas estão ali estudando. E, enfim, é comum lidar com um público que diz assim, bom, dentro da linha que o reverendo trouxe, até falando do sistema, o mundo jaz do maligno, uma expressão bíblica, e aí, como o reverendo colocou muito bem, eu também concordo que seria um sistema, né? Tem um sistema que opera no mundo que ele não converge com o reino de Deus. E aí dá um conflito ali, e esse conflito Jesus trata como maligno. E aí alguns vão dizer, bom, como o mundo já é do maligno, então é isso mesmo, né? A gente vai ter que lidar com todas as desigualdades, todas as corrupções, todas as limitações, e nós, enquanto cristãos, vamos, né, à luz novamente, né, transformado na mente, conforme Paulo vai nos dizer, nós, enquanto cristãos, vamos entender, vamos aceitar e vamos caminhar com aquilo que Deus nos dá, né? E aí não há, vamos dizer assim,
perspectivas ou ambições de ter coisas nesse mundo, porque o mundo já é do maligno, então quanto mais coisas desse mundo, pior, tal. Isso eu estou trazendo que são assuntos de sala de aula, né? Muito comum. Estou colocando uns pontos de vista aqui para você. Uns querem tantos, os outros acham que não quer nada. Exatamente. Na contrapartida, existem os outros que vão dizer assim, poxa, não, nós, enquanto filhos de Deus, servos desse reino, e que viemos para esse mundo para fazer diferença, ser sal e luz, temos que fazer alguma coisa, não é ser tão passivo assim. Então, a minha pergunta para você é, reverendo, dentro desses dois pensamentos, que é muito comum, posso até colocar uma outra questão, que é muito comum em sala de aula, né? Sim. Por exemplo, tem gente que fala assim, como a gente explica, então, nosso irmão, nossa irmã, fiel a Deus, temente, de oração, enfim, busca servir ao Senhor ali com integridade, busca a Deus, né, com verdade, muitas das vezes está ali passando as necessidades. Então, assim, tem um contexto em volta dessa vida, que, né, dentro do que o reverendo está falando, pode se tornar abundante, a gente tem que aprender a desfrutá-la. E como que fica essas questões, então, como que fica esse contexto, o que você nos diz aí a respeito disso? Vamos lá. Vamos definir o que não é vida abundante. Eu acho que cabe aqui agora. Vida abundante não é poder. Embora nós somos fascinados pelo poder, o ser humano. Não é? E nós brigamos pelo poder. Se a gente for pegar Maquiavel, não vou falar aqui de filosofia, mas ele vai dizer que o homem briga, ele administra, ele negocia, nem que ele tem que perder uma parte do poder para permanecer no poder. Então, poder é algo altamente seduzível, não é? E parece que todos nós temos uma centelha ou uma fogueira dentro de nós suscetível ao poder, não é? Só que se a gente for analisar os poderosos do mundo, onde está Ciro? Se a gente for estudar na Bíblia, onde está Nabucodonosor, que foi questionar Deus e tal, ele foi comer grama, literalmente, ele virou um bicho, foi pastar. Onde estão os Césares, todos, do Império Romano e os outros impérios? Eu não vou fazer uma análise, não é o momento, mas se a gente for estudar, a gente está vendo que o momento atual, presente, a geopolítica do mundo está mudando, e está gerando aí alguns tremores, alguns maremotos na política mundial, não é o nosso caso aqui. Então não é poder. Não é poder, porque se assim os poderosos, e a gente viu, por exemplo, Deus desbaratar poderosos. Senaqueribe que o diga, quem conhece a Bíblia, ele queria dizer para o povo lá, o povo de Deus, que quem são eles? Eles tinham desbaratado o Egito e outras tantas nações, quem eram eles? E o rei vai orar, e vem lá o profeta dizendo, eles não vão lançar nenhuma flecha. E naquela noite o anjo de Deus desbarata 178 mil homens, eles vão embora. Esse é o nosso Deus. Agindo ele, quem impedirá? Então o poder que nos assedia não é nada. Mas é o que a gente tem que pensar, e por que ele nos assedia? Por que eu sou tendente a olhar para ele, a flertar com esse poder? Porque existe em nós, de uma forma imanente ainda, a mácula do pecado. Então, se nós não fortalecemos o Espírito Santo de Deus que está em nós, e como é que eu fortaleço o Espírito? Sendo obediente. Então, toda vez que eu obedeço a palavra, eu caminho rumo à cruz. Toda vez que eu não obedeço, o que eu não me nutro espiritualmente, é o que a Bíblia, que é o alimento espiritual, eu vou retrocedendo. Não tem como você frear e ficar estagnado espiritualmente. Então, para eu vencer o poder, essa sedução, eu preciso estar bem alimentado e crer na palavra de Deus. Então, não é poder, vida abundante. Não é fama. Fama também é sedutora. Uma pessoa simples fala assim, mas eu não sou famoso, eu não me preocupo com fama. Não, você manda uma notícia para nós, você posta uma foto lá, você fica brigando. Ô pastor, o senhor ainda não deu um like. A gente está tão preocupado com tantos seguidores, com tantos likes. Isso é fama. As pessoas
tira uma foto toda plástica para colocar no Instagram. Ele está triste, mas ele faz que está rindo, para que isso é fama. E se a gente for olhar, não vou citar nomes aqui, grandes músicos do passado, um bem mais antigo, dos anos 60, faleceu. Tipo Elvis Presley da vida. E a fama não foi suficiente para mantê-lo vivo. A gente sabe como a história diz como ele faleceu. A gente viu Michael Jackson, que também, a gente vê a história de Michael Jackson, ele tinha fama. E também, a sua morte foi também drástica. Não estou aqui fazendo juízo sobre nenhum deles. Eu era muito fã da Whitney Houston, uma voz melodiosa tremenda. Assisti o filme dela. Que também faleceu. De uma forma drástica. A fama não é suficiente, ela não te dá estrutura. É uma casa na areia. A fama é uma construção na areia, não é na rocha. Na rocha é Jesus. E o que esses três tinham em comum? Eles começaram a cantar todos na igreja. Percebe? A fama os cooptaram. Então nós, pensando que não estamos fazendo uma fama deles, mas queremos a nossa famazinha. Fama é diferente de aceitação. É diferente de reconhecimento. Alguém reconhecer que você faz um bom trabalho. Principalmente se você está procurando servir a Cristo. Colossenses 3,17 vai dizer, tudo que fizerdes em palavra e em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Então é para a gente fazer. Mas o como fazer e a finalidade do fazer é para engrandecer a Deus toda a glória. E money, dinheiro. A gente corre atrás do dinheiro, esse tal dinheiro que devia ser só um mecanismo de troca, de câmbio. Você tem um elefante que quer comprar 1 quilo de sal, você vai dar um pedaço do rabinho do elefante pro cara e vai pegar um pouco de sal. Quer dizer, então você vende o elefante por dinheiro, com o seu dinheiro você compra sal. Isso foi inteligentíssimo, mas hoje o dinheiro trabalha sozinho. O que mais se vende hoje caro é o dinheiro. Os caras não fazem nada, só tem dinheiro e ele fica com mais da metade do lucro de quem trabalha, né? Também não vou falar aqui do sistema financeiro, que é outra história, mas é uma verdade. Então, mas nós dependemos desse dinheiro e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente flerta, namora com essa questão do dinheiro. Então, vida abundante não é nenhuma dessas três coisas. Vida abundante é obedecer a Cristo. Jesus vai dizer e João vai registrar. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, vida abundante é obedecer a palavra, obedecer os mandamentos. Muito bom. Agora, aproveitando o gancho, reverendo, você citou aí as três formas, né? Basicamente aí de status, vamos assim dizer, porque são questões que na nossa sociedade cultural são sedutoras ao homem. Ela demonstra um certo poder de fato, né? Sim. Ela demonstra ali uma condição, porque a pessoa pode ser famosa, né? Então ela vai ter esse reconhecimento, esse assédio. A pessoa pode, como você mencionou aí, ter uma autoridade. Então ela está ali delegando, falando, acontecendo, né? Então isso e faz parte do nosso sistema cultural, né? Então a cultura, ela de alguma forma funciona em volta disso. Agora, teve aquela experiência interessante de Jesus com um jovem rico, né? Sim. E resumindo ali o episódio, né? A Bíblia vai dizer que o jovem rico, ele vem até Jesus e pergunta, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai dar um padrão para ele, fala, olha, observa os mandamentos e os pratica, né? Não, ele pergunta até, né? Ele diz que faz, né? E aí entra aquela questão que ele pega e fala, mas isso já tenho feito desde criança, né? Desde cedo. E aí Jesus, ele entra nesse detalhe, né? Ele pega e fala, olha, então agora você faz o seguinte, pega tudo quanto você tem, vende, dá aos pobres, vem e me segue. Uhum. E isso normalmente gera, né, principalmente
para quem tem posse, gera um certo desconforto. Estranheza. A perspectiva que dá é que assim, poxa, então Jesus agora vai pedir para mim dar tudo, né? E voltar para estaca zero, né? Vamos dizer assim. E às vezes a pessoa ela tem ali que a gente poderia chamar uma construção de vida, uma jornada, uma carreira, que são coisas legítimas, né? São caminhadas da vida humana, que talvez vai gerar fama, talvez vai gerar poder, talvez vai gerar dinheiro. E aí, como que você nos explica, assim, à luz da vida abundante, esse entrave aí, essa conversa que gerou ali até a tristeza? A Bíblia vai dizer que o jovem ele se entristece diante da fala de Jesus e vai embora, né? E como você vê esse como diria meu amigo aqui que está conosco, lá do Peru, tranquilo. O problema do jovem rico, que pode representar muitos, é que ele estava equivocado na sua prioridade. Então, a raiz do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, depender do dinheiro, fazer tudo pelo dinheiro, não é? Eu gosto de uma expressão, não é bíblica, as pessoas falam, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Isso é uma verdade, só que muitos gostariam de ser pobre assim. Sim. Mas se ele tivesse a experiência de ter muito dinheiro e só dinheiro, ele ia ver que isso é pobreza. Pensa uma pessoa que pode comprar quantos carros quiser. Existem, né? Tem, não vamos citar nome, mas tem vários. Ter quantos imóveis quiser. Ter iates, viajar para o mundo inteiro, ficar em hotéis que custa 5, 6 mil dólares a diária, comer caviar, beluga, que lá o que ele quiser comer. A vida é sem graça. Porque a única coisa que supre o vazio existencial do homem é a palavra, é Jesus. A filosofia mostrou, né, que existe a crise existencial. O que seria isso? De onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Ela pelejou. A gente vai ver, não vou fazer nenhum apanhado filosófico, que não é também a minha praia primeira, né? Mas o homem, como se cunhou lá, que ele está no centro de todas as coisas, e ele vem aí depois de uma fase filosófica aí colocar-se no centro e tudo mais, ele falha em responder isso, ele falha em responder isso. Quem responde é a teologia, é a Bíblia. De onde eu vim? De Deus, ele me criou. Eu fui desligado por causa do pecado, mas fui religado. Então, eu nasci de Deus, agora estou em Cristo, religado, e eu vivo aqui, enquanto eu estiver aqui, desfrutando de vida abundante, proposta por Jesus, que na realidade, na teologia, se chama escatologia realizada. Se você for estudar teologia bíblica do Novo Testamento, você vai pegar lá o George Eldon Ladd, que vai dizer, é o céu já não ainda, quer dizer, é o céu já não pleno. Então, quer dizer, isso é vida abundante. A gente não pode, nesse processo de vida abundância, de santificação, ser 100% santo nesse corpo maculado pelo pecado. Mas eu cunho aqui uma proposta. Nada nos impede de querer ser 99,9% santo. Eu não estou dizendo que eu vou chegar lá. Quando eu morrer, quando Jesus me chamar ou encontrar com ele, como é que vai estar meu score, meu rating? Não sei. Pode estar 22, 19, 13, 54, eu não sei, mas o meu alvo deveria ser 99,9%. Percebe? Voltando à questão do jovem rico, ele estava enclipizado pelo que ele tinha, mas era pobre. Porque ele tinha carência, percebeu? Que ele vai até Jesus. Ele era um rico, ele era um pobre que só tinha dinheiro. Então existe uma falácia, quer dizer, essas pessoas que estão correndo atrás, querendo ser o jovem rico, ou ser um camarada dessas 6 famílias que dominam o mundo, não vou falar os nomes delas aqui também, é pobre. Salmo 4 vai dizer assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Os caras muitas vezes dormem entorpecidos por muitas coisas.
E você pode deitar e saber que amanhã as misericórdias do Senhor serão renovadas mais uma vez sobre a minha vida. E se eu não acordar, estarei com o Senhor. Paulo vai falar isso de uma maneira tremenda. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. E Paulo não estava depressivo como um cara estranho um dia disse. Não, ele entendeu o que é vida abundante. Ele entendeu o que é ter propósito. Entende? Então, muitos irmãos, infelizmente, ou porque teve um ensino descalibrado do evangelho genuíno, ou porque estão querendo correr atrás do vento, como diz Salomão. Porque querer essas coisas por querer é correr atrás do vento. O próprio Salomão foi abençoado porque ele escolheu pedir sabedoria a Deus, e Deus o abençoou sobremodo. Então, Deus não é contra a riqueza, mas a riqueza precisa ser advinda, decorrente da obediência e bênção de Deus. E se você é rico, você tem que ser um bom mordomo. Porque Jeremias vai dizer, é Deus que nos dá a força ao nosso braço para adquirir riquezas. Então o que eu tenho, as minhas capacitações, os meus saberes, não é meu, é dádiva de Deus. Se é dádiva de Deus, não é meu, eu sou mordomo. Se eu tenho um carro, eu preciso ter um carro que custe mais de 100 mil reais, o meu custa bem menos. Entende? Eu preciso morar num palacete? Não, eu preciso morar num lugar confortável, seguro, habitável, não insalubre, não é? Então, quer dizer, as pessoas ficam propondo esse sonho que é ter coisa, e o povo da igreja fica colocando isso diante de Deus. Infelizmente, alguns ensinam que Deus vai dar isso. Não. Deus pode dar tudo para nós, porque ele já nos deu o que ele tinha de melhor, que foi Jesus, que foi a vida eterna. E o texto vai dizer, se Deus já nos deu o Senhor, nos daria também todas as demais coisas. Mas é interessante, o Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente pensa que é uma lista de coisas. Pensa um rolo de papel higiênico, vocês escreveram ali pequenininho uma lista. Deus não está nos dando uma lista. Faça uma lista que eu vou te dar. Ele não é um Aladim. Ele está dizendo assim, eu sou o seu pastor e eu não vou te faltar. Percebe? É como se você tivesse um coringa. Quer dizer, onde você estiver, com a sua necessidade, com a sua dificuldade, com o seu discernimento, você vai ter o Senhor contigo. E agindo ele, quem impedirá? E a paz do Senhor excede todo o entendimento. Percebe? Então, vamos pensar o contrário. A viúva pobre chega lá no gasoflácio e oferece 2 ás, que são centavozinho. E o Senhor Jesus, vendo, diz, ela deu mais que todos. Não estou querendo também fazer o que muitas vezes uma teologia está ensinando, que eu creio que é divorciado da Bíblia. Dá 100 que Deus vai te dar 10 milhões. Não é isso que a Bíblia ensina. A fala dela diz que você tem que dar com amor. Trazer com alegria a casa do tesouro. Fazer isso. E tem promessa de Deus. Mas você não está trocando com Deus. Eu já estudei matemática alguns semestres. E é o único lugar que a matemática é contrariada. Se você é dizimista, você tem essa experiência. 90% é maior do que 100. E o Senhor fala, experimente, me teste nisso, eu não vou abrir as janelas do céu e vou te abençoar sobre modo. Medida sacudida, transbordante, eu vou segurar o devorador, os gafanhotos, que muitas vezes é onde a gente perde dinheiro, má administração, juros abusivos, você se mete no cartão de crédito e paga um rotativo alto, e tudo querendo correr atrás do vento, entendeu? Então, o jovem rico estava equivocado do propósito, e mostra que ele era um pobre que só tinha dinheiro, porque ele não tinha preenchido o vazio existencial que só Jesus pode dar. Sim. Só para terminar, tem o terreno da pérola de grande valor, que todo mundo, que o Senhor disse que vendeu tudo para comprar aquele terreno, porque lá tinha uma pérola de grande valor. Qual é a nossa pérola de grande valor? Cristo. E o Senhor nos recomenda que a gente tem que ajuntar tesouro no céu, onde não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, não tem nada que destrói o que seria valor na época. E muitas vezes nós não estamos afeitos a colocar os nossos ativos, vamos pensar assim numa linguagem comercial, financeira, os nossos ativos no céu. A gente quer colocar nos bancos aqui, entende? Não que você não possa colocar, você pode ter um cara que
tenha muitos recursos, vai colocar no banco, por dinheiro vai aplicar, vai comprar cotas de empresas, não tem problema nenhum, desde que sejam empresas lícitas e que vendem coisa boa para a construção do homem, não para a destruição dele, e você vai pegar o fruto desse dinheiro e vai investir no reino. Percebe? A gente tem que ser um bom gestor, um bom mordomo. Então, no mundo atual, você pode usar o mercado financeiro, não tem problema nenhum. Sim, então, veja, a gente precisa procurar o terreno onde está a pérola de grande valor, entendeu? É isso. E tem acontecido, na verdade, né, Reverendo, um fenômeno, não sei se você tem acompanhado, podemos dizer, dos últimos 2 anos para cá. Eu acompanhei alguns casos de perto, né, até por convivência com algumas pessoas, e algumas pessoas nessa linha do jovem rico, no nosso país, começaram a se converter. Uhum. Pessoas de posse, pessoas bem-sucedidas, pessoas, inclusive, que em algum momento até falavam assim, eu nem paro para ouvir muito pastor, um padre, quem for, porque ele é contra a riqueza. Então ele não entende. Aí uma vez eu até escutei uma história de um que ele falou assim, não dá para entender o camarada, porque ele, né, meio contra e tal. Um dia ele chegou para mim e pediu dinheiro porque ele comprava pessoas que estavam sendo... tráfico humano, né? Sim, comprava pessoas. Aí fazia um projeto missionário que ia lá e como as pessoas são comercializadas e não conseguem com a força policial e tal, jurídica, fazer uma ação, a pessoa, vou comprar, e na verdade esse projeto visava comprar não sei se era crianças, assim. Exatamente, mas comprava as pessoas para reabilitá-las. Então era um projeto missionário, né, de, entre aspas, sabotagem do sistema ali. E aí a pessoa veio até essa pessoa, né, de posse, falou, me ajuda aí a comprar mais gente, né, você tem recurso. Ele falou, claro, né, bom, como que é? Explicou e tal. E aí ele contando, né, que ele já estava convencido que ele ia ajudar. Só que aí a fala final do pastor, ele falou, não, peraí, vamos ter que conversar melhor. Porque o pastor falou, não, você sabe, né, se a gente tiver dinheiro, a igreja é estranha, né? Ele falou, então peraí, então eu sou um estranho que tem dinheiro e você só me usa. Então fica aquela coisa até incongruente, né, porque a gente está no sistema que ele exige dinheiro. Tudo que nós vamos fazer exige. Esse espaço tem custo, né? Nossa água tem custo, enfim, tudo tem custo, né? Nesse mundo. Não tem cafezinho de graça. Né? Então, assim, óbvio, tem as pessoas, e até uma linha teológica também, que faz voto de pobreza, né? Uhum. A pessoa, né, ela decide abrir mão de recursos, bens, enfim, e para se dedicar ali 100%. Mas no final alguém tem que pagar a conta, né? No final alguém vai pagar a conta. Então acho que você usou uma palavra que, pelo menos é o que eu acredito muito, inclusive trabalho muito com isso, que é chamada propósito, né? Então acho que uma coisa desproposital e vã, ela vai gerar um vazio muito grande. Então, quando a gente fala de pessoas que têm recursos, têm dinheiro, têm posse, talvez para 2, 3, 4, 5 gerações, e depois a pessoa se suicida, algum problema tem, né? Ele era pobre, só tinha dinheiro. Era um pobre que só tinha dinheiro. Faltou alguma coisa nesse negócio. Não estou rindo dele ter perdido a vida, mas parece uma incoerência, um cara ter muito dinheiro e ser pobre, porque só tem dinheiro. Então a gente vê que é isso, às vezes o que falta ali de fato é um propósito. Não vou lembrar o ano agora, reverendo, mas eu lembro que eu estava ouvindo rádio um dia e tinha dado um problema no mercado, e eu lembro que, assim, foi aquela coisa de muita gente perder muito patrimônio de uma vez, e foi naquela semana que teve muito suicídio, né? E, a princípio, a gente olha e fala, claro, né, a pessoa perdeu tudo, só que assim, aí eu comecei a olhar os dados, os fatos, eram pessoas que tinham posse, eram empresários e tal, e tipo, o cara perdeu 50%, 60%, alguns até 70%, teve caso que chegou a 80%. Bom, o cara não perdeu tudo. Mas mesmo assim, ali ele decidiu que não valia mais a pena a vida, né? Decidiu ir pela linha de suicídio. Bom,
Uma vez que a pessoa entende, né, que ela tem uma missão, ela tem um chamado, ela tem um talento, que às vezes o próprio Deus deu para ela, né, de inclusive ser empresário, enfim, fazer dinheiro, como você mencionou, saber manejar o mercado financeiro, a pessoa sabe, né, fazer, tem estratégias de investimento, são lucrativas e tudo mais. Então isso é uma capacidade que ela recebeu, né, que ela tem que multiplicar e dar um propósito para aquilo, não é só o dinheiro em si. Até porque Jesus ele vai trazer aquela conversa, né? E não tem como servir a Deus e a Mamon, né? Que na ocasião ali era um Deus, né? Um espírito, uma força espiritual que lidava de alguma forma com essa riqueza, né? Então, para quem quer viver a vida abundante, né, o reverendo, e, enfim, tem esse público, né? Tem essas pessoas de pós, inclusive alguns têm se achegado e com certeza vão se achegar mais, e que é importante ela entender então, visto que ela é uma pessoa de recursos, ela é uma pessoa rica, enfim, que ela precisa alinhar à luz aí dessa vida abundante. Eu vejo duas coisas. As pessoas que têm muito dinheiro, mesmo que elas são educadas, elas acabam tendo um viés arrogante. Ela tem a síndrome de Deus. Eu posso tudo. E ela pensa que pode. E tem até aquela frase estranha, né, antibíblica, diz que o dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Que isso é uma aberração, é uma inverdade. Vamos chamar de mentira, é o nome certo. Então, essa pessoa que é acostumada a comprar, ela também pensa que pode comprar a salvação. E ela tenta comprar. Infelizmente, alguns líderes espirituais se prestam a isto. Acha conveniente, então, eu vou dizer para esse cara, eu vou facilitar a vida para ele, e fica uma conversa doida, porque o cara finge que foi salvo, e a igreja fica aceitando esse camarada que não foi transformado por Jesus. Não que a gente fica fazendo acepção de pessoas. Qualquer pessoa pode entrar e frequentar um templo, mas não quer dizer que ele foi regenerado. Por isso que a vida abundante precisa ter os seus efeitos. Ela demonstrar algo que você está pensando e buscando as coisas do alto, como Paulo falou em Colossenses capítulo 3. Então, muitos pastores acham assim, ou líderes espirituais, porque englobam todos. Se esse camarada vier a ser membro, deixa ele pensar que está comprando a salvação, ela é de graça. Mas ele vai me dar um dinheiro e eu vou investir em outras coisas. Eu aprendi algo, que eu até ensino, que os atalhos atrasam. Principalmente espiritualmente falando, todo atalho atrasa. Você está fazendo uma grande construção, chega um camarada desse comprando a salvação, você malversa para não ficar feio, mas você sabe que você está vendendo a salvação do cara, e o cara não quer mudar de vida, ele quer achar que ele já tem um perdão pré-pago de pecado, e quando ele morrer, ele quer viver do jeito que ele quiser, ele não quer servir a Cristo, ele não quer ser obediente à palavra, ele não é desse que vai, como Jesus disse, aquele que me ama é aquele que segue meus mandamentos. Ele não quer nada disso, ele quer ter certeza, depois que ele morrer, ele vai estar com Deus. E o camarada acha que esse dinheiro agora ele vai fazer um bom tempo, ele vai fazer tal coisa. Você acha que Deus precisa receber um dinheiro escuso desse? A Bíblia diz que Deus é dono de todo ouro e toda prata. Somos nós, líderes, que muitas vezes titubeamos e achamos que isso é um caminho de Deus. Isso não é um caminho de Deus. Isso é uma armadilha. Isso enfraquece a mensagem do Evangelho. Isso distorce o Evangelho. Isso não é o Evangelho. E para isso a Bíblia diz que a gente tem que ser anátema. A gente tem que ter coragem, porque a gente é de Deus ou não é de Deus. Eu não estou sendo exclusivista e nem dizendo eu sou santo e vocês não são santos, mas a palavra é isso. E a gente precisa crer que Ele nos sustenta, que Ele nos abençoa, que Ele cuida de nós, que Ele abre portas. Isso não quer dizer que nós não vamos ter lutas. Jesus já disse, vocês terão aflições, mas eu estou contigo. Eu venci, você vai vencer. E não é muitas vezes a vitória só aqui, é a vitória eterna, porque todos foram criados eterno. Porque todos foram criados em mais semelhança de Jesus. O pecado destituiu tudo, o pecado danificou o ser humano
espiritualmente separou de Deus, emocionalmente, tanto é que a gente vive no mundo das fobias, e fobia, se você for ver, você vai ver lá que começou em Adão. Quando Adão peca, o Adão tinha uma mente super privilegiada. Hoje as pessoas dizem que os sábios não usam 10% a mente. Imagina a mente de Adão. Quando ele peca, ele ficou emburrecido. Deus vai falar com ele naquela conversa que tinha todo final de dia. Ele diz, Adão, onde você está? Não que Deus não soubesse onde estava Adão, não é? Mas é um diálogo. O Adão fala assim, eu tive medo, Senhor, e escondi. Onde começou a fobia? Fobia vem de pecado. Porque o pecado danificou o nosso psique e o nosso soma, que é o corpo. Por isso que nós temos hoje, vivemos as doenças psicossomáticas em abundância. E a gente não quer se religar com Deus, que é o único meio capaz de nos alinhar. Então, veja, o cara precisa dizer assim, rapaz, a salvação é de graça. Se você não entendeu isso, passa amanhã. Eu vou continuar orando com você. Se você quiser colaborar, é porque você tem que entender que tudo é de Deus, inclusive a sua vida, companheiro. E se a gente for entender, a gente não tem que estar preocupado com o dízimo. O dízimo para mim é ponto de partida. Nós somos 100% de Deus. E Deus está interessado na minha vida, na sua vida, na integridade da vida, na prioridade da vida, da finalidade da vida. Não no nosso mísero dinheiro, que é uma bobeira. Então, essa é a grande questão. Então, os líderes hoje estão malversando a palavra, estão sendo falsos profetas, esse é o nome certo. Isso está gerando uma distorção, que as pessoas pensam que o evangelho é todo esse negócio, é complicado. Tem cidade no Brasil, não vou nem dizer o estado, que tem uma igreja para cada referência. Se tem um bar, tem uma igreja. Per capitamente, é o lugar que mais tem igreja na América Latina. E é uma das cidades mais violentas do Brasil. Quer dizer, cadê o sal da terra que a Bíblia chama? Quer dizer, não é a quantidade de templos que vai dizer que aquela cidade é santa. Porque se a gente tem que exalar o bom perfume da terra, exalar o bom perfume de Cristo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, cadê o perfume? Cadê o sal? Que aquela região está apodrecida. E cadê a luz? Estão em trevas. Então, quer dizer, é uma igreja inócua. Quer dizer, o evangelho não é inócuo. É o modus vivendi dessa igreja que é inócuo. Percebe? Então, hoje, praticamente estamos tudo um balaio só. E o camarada que é arrogante, ele acha que compra a salvação. Infelizmente, não compra, a salvação é de graça. Mas tem um detalhe aí, viu, Will? João vai dizer, vai registrar que Jesus diz assim, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Percebe? Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O morto não faz nada. Paulo vai dizer, você que morreu e ressuscitou com Cristo, você está vivo, ressuscitou. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O morto não faz nada. Então, é Deus que nos envia a Cristo que vai nos dar a vida e vida eterna e vida abundante. E Jesus vai falar algo mais. Aquele que o Pai me der, ninguém pode arrebatar da minha mão. Percebe? É tremendo. A gente tem que dar um glória a Deus, um aleluia. É porque essa é uma verdade tremenda. Sim. Percebe? Então, a gente não pode ser seduzido por alguém que quer dizer assim, eu sei que a igreja está precisando, eu sei que ela está construindo, eu sei que ela está apertada, eu sei que eles estão orando, então eu quero comprar minha salvação. Não. Já fizeram isso no passado, né? Para construir uma catedral grande, lá na época medieval. E é um exemplo que deu tudo errado, não é verdade? Muito bom. Reverendo, vamos lá. Dá uma boa noite aqui, temos algumas pessoas nos acompanhando. O Janieto, já foi cumprimentado no início. A Joaquina, boa noite, Joaquina. O Carlos Eduardo Pestana. É outro amigo nosso. Max Visio, acho que é a irmã Eliane, conheço esse, é da empresa dela. E o Carlos, ele mandou uma pergunta interessante aqui, o reverendo. E antes, inclusive, de passar a pergunta dele, lembrá-los, né, reverendo, que o assunto ele é extenso, né?
com certeza nós faríamos aí mais vários podcasts só para entrar em alguns assuntos. Eu preciso falar uns 2 pontos ainda antes da gente terminar. E aí já também vamos dar um atalho aqui, embora você falou que os atalhos atrasam, mas assim... Não nesse caso. Esse é um atalho bom, esse é um atalho bom, que é convidá-los, né? O reverendo Wagner, ele tem um blog chamado Vida Abundante, né, reverendo? vidaabundante.blog.br. Muito bom, então... Depois você pode entrar lá, ter mais conteúdos, materiais, assuntos relacionados a essa temática que o reverendo ele estuda exaustivamente já há alguns anos, né, reverendo? Então, não sei se é exaustivo, eu procuro procuro conhecer o assunto. Exaustivo é um nome assim, tipo esgotando, né? A gente não esgota, mas você assim... tem levado afinco ali, eu tenho acompanhado seu trabalho nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, então todo dia você está ali. Então, o reverendo, ele leva muito a sério esse tema, né? Então, fica aí o convite para vocês conhecerem, né? E o Carlos vai dizer o seguinte: como desenvolver um empreendedor de sucesso baseado no exemplo de Jesus? Então, acho que até dentro dos outros projetos que desenvolve aí, acho que tem algo aí que... vou pegar o gancho que o Pestana falou, colocou, com algo que você perguntou da outra vez e eu acabei não respondendo. Você disse que a gente viveu aí e vive um momento onde muitos se suicidam, estão suicidando e estão cheios de recursos, né? E a vida parece que perdeu valor porque perderam alguma coisa. Em 1929, na Grande Depressão Americana, houve muito suicídio depois daquela grande falência. E foi aí que nasceu o CBMC, que é esse grupo de homens que estão ligados à evangelização. O core business, nosso objetivo do CBMC é cumprir Mateus 28, 18 a 20, que é o que Jesus disse, que a gente chama de grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e esse ide é um particípio, ele é, na realidade, um aurístico participial, que é tendo indo, ou indo, enquanto você caminha, você vai estar evangelizando, e mais que evangelizar, é formar, fazer discípulos de todas as nações, e quem nos mandou isso é quem tem toda a autoridade no céu e na terra, que é Jesus, ele que nos disse. E se está lá no finalzinho de Mateus, você fica pensando, será que Jesus esqueceu? Ele já estava para ir ao céu, opa, peraí, eu esqueci de ensinar alguma coisa. Não, com certeza ele deixou por fim, e Mateus colocou ali, Mateus era bem metódico, né? Porque era algo vital, era isso que a gente tinha que fazer. Então, veja, o CBMC trabalha hoje para ensinar homens de negócio, profissionais liberais, da qual eu faço parte, com muita honra. Foi fundado em 1930 nos Estados Unidos, lá em Chicago. Eram homens que não suicidaram, óbvio, né? Homens cristãos de negócio que começaram nos cafés a ensinar a palavra, ler a Bíblia e orar. Hoje nós estamos em 100 países no mundo. Quero convidar os ouvintes, que aí estão, os que estão nos seguindo, para que entrem lá, cbmc.org.br, e veja como você pode conhecer. Nós temos o Maná de segunda, toda segunda-feira tem uma mensagem que é publicada no mundo todo, traduzido, mensagem de encorajamento, exatamente falando sobre temáticas organizacionais, de CEOs, aplicado à Bíblia, ou seja, a Bíblia ensinando princípios vitais para negócios. Então, responde a pergunta do Pestana, que é, quer dizer, como a gente se tornar um empresário ao modo de Jesus, sendo obediente a Jesus. Quer dizer, a ética comercial precisa ser uma ética bíblica, que não esbarre nem contraria os valores bíblicos. Por exemplo, a gente sabe que o custo do Brasil é doido aqui, né? Nosso tributo, né? Eu já fui contador, inclusive contador de SA, fui gerente de banco. Então a gente acompanhou isso, fez consultoria nessas áreas. Então, mas não é por causa disso que o empresário evangélico vai tirar meia nota, vai sonegar. Embora a nossa tributação seja muito complexa, se você tiver um bom contador e ele estudar direitinho, você pode ter lucro real, lucro presumido, simples nacional, MEI, não importa onde você esteja, mesmo nesse Brasil complicado de tributação, você tem meios de ser fiel. E crer que Deus vai te honrar. Uma vez falando sobre Colossenses capítulo 3,
a gente tem várias esferas ali. Se você for pegar, a partir do verso 5, você vai vendo que a gente precisa mudar na relação nós conosco mesmo, com o próximo, com a família, com os negócios, que é senhores e senhores, né? Então, eu estava dando um seminário desse, e um empresário questionou. Aí eu perguntei para ele, companheiro, como é que é a sua questão de remuneração de salarial? Ele disse assim, eu pago o que o mercado ensina. Eu falei, o mercado jaz no maligno. Percebe? Não vou entrar na questão de mais-valia, essas coisas não, mas, por exemplo, a gente devia honrar o funcionário. Eu falei, o que seu filho leva de lanche na escola para comprar lá lanche, é o salário do seu profissional lá que trabalha, da rede de supermercado. Mas ele também tem filho, ele paga aluguel com esse salário que é menor ou igual o dinheiro que você dá para o seu filho levar de lanche. Você acha justo? Você acha isso que reflete os valores cristãos? Então, aí está uma importância do CBMC, porque a gente trabalha exatamente com esses homens, ensinando os valores bíblicos para que eles possam crer que a Bíblia é verdade e que os ensinos da Bíblia são transformadores e que nós, em obediência à palavra de Deus, podemos ser vitoriosos em todas as esferas da nossa vida, pessoal, relacional com o próximo, familiar, profissional e principalmente na nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3 e 4, trabalha essas 5 esferas. Muito bom, muito legal. E, reverendo, aproveitando aqui, só confirmar aqui com o nosso produtor quanto tempo nós temos aí, que eu esqueci de a questão. Pode ficar à vontade, o papo tá bom? Eu tenho, me dando mais um pouco de água, eu converso aqui mais 1 hora. E aí, você citou, e aí eu quero até fazer uma menção aqui para os nossos espectadores, né? Você falou do George Eldon Ladd, que é Ladd, né? Que ele tem um livro clássico, sim, muito bom, né? Que é a Teologia do Novo Testamento, né? Teologia Bíblica do Novo Testamento. Aí, assim, é uma literatura que, inclusive, normalmente não é incentivada, né, na nossa sociedade, imediatista. O pessoal só posso estar enganado. Só lê 2, 3 segundos. Aí não dá para ler teologia. Estar enganado, mas eu acho que é um livro de 400 páginas, né, reverendo? É assim, ó. É um livro tratado, né? Porque foi uma suidade aí no assunto. Era um doutor, né? Sim. E escreveu a teologia e nos traz ali muitos assuntos interessantes, né? Que muitas das vezes, inclusive, quando, né, eu tive a oportunidade de ler, como seminarista, né? Tive que estudar um pouco esse livro, não li tudo, li boa parte dele. E são alguns assuntos que às vezes você está lendo ali e você fala, peraí, mas isso aqui, acho que tá meio errado, não é assim que me ensinaram, né? E você vai se aprofundando, você vai vendo ali dentro da ortodoxia bíblica mesmo que ele trabalha, que, assim, tem fundamento, né? É muito bom. Então, aproveitar, né? E dizer para os nossos espectadores, né? A gente está trazendo aqui para Campos do Jordão um Instituto Teológico, Instituto Fatem. Inclusive, né, acreditamos aí que vai dar tudo certo, né, Reverendo? Está com a gente. Espero, se eu puder ajudar em alguma coisa. O Instituto Fatem, ele tem os cursos presenciais e online. Então, a gente está tentando formar a turma presencial, vamos abrir as inscrições. E no nosso polo online, ele já está funcionando, ele trabalha por módulos. Então, ele tem as turmas semestrais e a gente quer convidá-los, né, para estar. Você tem interesse, tem vontade de fazer teologia, tem vontade de se aprofundar em assuntos bíblicos, tem vontade de olhar mais a fundo as questões bíblicas, então é um lugar de estudar teologia a fundo. E aí, vou deixar aqui um número com vocês, e vocês podem pedir mais informações nesse número, tá? Quem quiser conhecer mais o Instituto Fatem, quiser saber mais informações sobre o curso teológico, é no 012-99-797-2927. Vou repetir aqui para vocês, 12-99-797-2927. Manda lá a mensagem, fala, quero informações sobre o Instituto Fatem, o pessoal vai te atender, passar várias informações a respeito do curso teológico. Então, você é muito bem-vindo, bem-vinda para estar com a gente, fazendo teologia, até porque sou um dos professores lá também, e vai ser um grande prazer, uma grande honra ter vocês lá com a gente. Bom, dado esse recado, reverendo, então,
que a gente se depara, né? E você usou um termo aqui que eu achei interessante, forte, né? E, enfim, é uma verdade, né? Nós nos deparamos muitas das vezes com uma, vamos dizer assim, a corrupção do evangelho, né? Uma mudança de perspectiva, às vezes uma hermenêutica, né? Então a gente sabe, muitas das vezes, por exemplo, eu estudei um artigo uma vez no seminário do reverendo Caio Fábio, né? E ele... Nos bons tempos dele, né? Isso, e lá naquele artigo ele dizia algo bem interessante, que a igreja brasileira, ela cresceu e avançou com o ministério leigo. O que isso quer dizer? Que muitos, né, assim, por vocação, por chamado, por dom, impulso, né, ele, tem que fazer, eu vou fazer, né, e muitas das vezes sem muita base, sem treinamento, sem muita orientação, ou até supervisão. Bom, a igreja avançou, seus altos e baixos, problemas, lados bons, lados ruins, e hoje a gente tem esse cenário que não é só o Brasil, né? Na verdade, é mundial, vamos assim dizer, a igreja, né, mundialmente falando, ela tem seus desafios na hermenêutica, na compreensão bíblica e numa busca do que a gente poderia dizer assim, de uma hermenêutica sadia, né? Que de fato vai levar a Bíblia como regra de fé e prática e vai se esforçar, né, em manter esse caminho, essa pregação, essa mensagem. Então eu vou perguntar com base nisso algo bem interessante. Não sei se já perguntaram isso para você um dia, né? Manda lá, vamos ver se você vai fazer, responder. Não, você vai saber, tem que saber, né? Mas imagine que se hoje, né, o reverendo tivesse a oportunidade de, enfim, você vai reunir as maiores lideranças do mundo, né, evangélicas, cristãs, e daria ali um caminho para resolver esses problemas. O que você colocaria como chave e direção? Perfeito. A gente não pode criticar nem dizer, né? Conheço o pastor Caio há muito tempo, admiro, impactou a nossa geração. Muitas pessoas, depois de caminhada, começam a esboçar outras coisas, né? E continuam gostando dele, mas muitas vezes alguns novos ensinamentos, ou ensinamentos com uma nova entendimento, difere do que já foi ensinado no passado, sem nenhuma crítica essencial aí, porque eu não sou juiz de ninguém, não é? Mas o que eu creio que seria transformador, para não dá para a gente fazer um discurso aqui grande, se nós cumprisse o mandato da grande comissão, Mateus 18 a 20, a gente faria algo tremendo de transformação. Porque Deus não precisa de uma multidão. Ele precisa de poucas pessoas comprometidas. Isso me chama atenção. A parábola dos talentos me chama atenção, não é? A quem deu um, o cara devolve só um, a quem deu 2, devolveu 4, dos 5 devolveu 10, e esse que não fez nada, tem uma fala assim, parece, né? Ele diz, eu sei que o senhor colhe onde não plantou, parece que é um camarada zeloso, mas não é. Ele pega em terra, quer dizer, se ele está falando isso, ele faz o contrário. Se a gente evangelizar uma pessoa por ano, Will, tipo, eu estou aqui há 3 anos, né? Evangelizar uma pessoa por ano, parece que é pouco, né? Mas você vai falar de Jesus, você vai ver que ela nasceu para Jesus, ela teve um processo de regeneração, ela entendeu que ela precisa caminhar na fé, que é a santificação, e você começa a ensinar a palavra. E você vai vendo que ela começa a colocar em prática, porque você vai caminhar com ela. Se ela cair, é como um bebê. Você vai deixar um bebê solto? Não, ele precisa que você ajude ele a fazer a sua higiene, você precisa alimentá-lo, você precisa protegê-lo, você precisa ficar doente, cuidar dele. Quer dizer, as pessoas chegam na igreja, muitas vezes nós estamos preocupados em trazer muita gente. É um crescimento assim, que é um linchamento. Então o cara fala, eu tenho 1000 membros, mas aquele 1000 membros ali não impacta. Pode ser até que financeiramente essa igreja tenha bons recursos. Mas
eu vejo como sadio o comprometimento com a palavra. Então Jesus deu uma ordem, não é uma sugestão. E segundo institutos que a gente tem de pesquisa, esse é um dos mandamentos menos cumpridos. Se você perguntar para muita gente na igreja, gente que tem 30 anos de igreja, nunca levou ninguém a Cristo, e muito menos discipular. Está desobedecendo. Então, o que eu recomendaria? Voltar para a Bíblia. E esse é algo que Jesus destacou. Então, se você ensinar a palavra para alguém, caminhar com ele, e ensiná-lo que tem que fazer isso, porque Jesus disse que é para a gente ensinar outros, você vai ensinar outros a fazer o quê? Fazer o mesmo que você fez com ele. Então, se você começar a envolver com o cara em 1 ano, no final do ano você tem 2. Você começa o segundo ano com 2, ele vai fazer a mesma coisa, vai terminar com 4. Começa o terceiro ano com 4, vai terminar com 8. O quarto ano com 8, terminar com 16. O quinto ano com 16, termina com 32. Se você for ver, em 10 anos dá 1024. Quem não tem mais que 10 anos na igreja? Quantas igrejas têm 30 anos, 50 anos e tem lá 200 membros? O cara está feliz da vida. Mas um dia Jesus vai cobrar de nós o que você fez com seus talentos. Percebe? Então, não é problema do pastor. O pastor tem que ensinar. Porque a Bíblia, Paulo vai dizer, se você aspira ao episcopado, ser pastor, excelente obra aspira. Mas ai daquele que fizer tropeçar um pequenino meu. Então, quem está ensinando coisa errada, evangelho errado, o senhor vai prestar conta. Diz, antes pegar uma pedra de moinha com o tamanho de uma tampa de cisterna, botar no peito e pular no mar. Antes fazer isso do que ensinar a pessoa no caminho errado. E a Bíblia também diz assim, se você erra, porque não conhece a Escritura, então todo mundo da igreja se erra porque não está conhecendo a Escritura, não é só culpa do pastor. E nós que somos reformados, ou seja, somos pós-reforma, nós entendemos que um dos valores da reforma foi resgatar o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Nós não precisamos mais de intermediários. Então todos nós temos esse comissionamento, esse chamado, não é uma opção, é uma ordem. Então, se nós, de fato, fizermos isso, você vai ver que em 10 anos, você sozinho chega num lugar e consegue 1024. Muita gente. Alguém fala, isso é impossível. Não é? Basta cada um fazer a sua parte. Agora, no início, quando você está trabalhando com um só, fala, pastor, mas em 1 ano eu ganhou só um. Mas eu estou fazendo a licença, meu amigo. Aí no segundo, 2 vira 4. O cara fala, mas 2 anos você só tem 4 pessoas, já tem 30, tá bom? Aí você vai ver 8, 16, 5 anos 32, já começa a fazer diferença. Sexto ano 64 já é maior que muitas igrejas. O oitavo ano, sétimo ano, 128, 80% das igrejas no mundo tem entre 80 e 120 membros. Depois é 256, oitavo ano. 512 no nono, 1024. E depois de 1024? É 2048. O pessoal quer correr muito na base e não faz base bem feita. Depois fica com 500 pessoas lá que não sabem ler a Bíblia, se lê não entende, fica choramingando, você fica como se dando papinho o resto da vida e não está cumprindo o mandado da grande comissão. Está enterrando o talento, não está obedecendo a Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus disse, João registrou, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se nós somos chamados por Cristo para ser discípulo de Cristo, nós temos que fazer o que o mestre mandou. Então, a maioria das igrejas não estão cumprindo isso. Então, muitas vezes você fala isso para o pastor, ele fica triste, mas é verdade. Eu me incluo nisso. Mas eu estou querendo cumprir. Eu estou me esforçando agora para cumprir. E está dando certo. E o meu trabalho hoje é falar para pastores que querem cumprir, despertar pastores. Eu estou falando de igreja, domingo de manhã numa igreja, de noite na outra, para que desperte a gente fazer isso. É isso. Então, se eu tivesse essa oportunidade de falar para 1000 pastores num lugar só, seria essa a mensagem. Vamos voltar para a palavra? Vamos seguir o Mestre Jesus? Vamos ser obedientes ao seu mandado? Vamos dizer amém, Senhor, estou aqui, como diz lá em Isaías, quem enviarei, quem há de ir por nós? Diz, eis-me aqui, envia-me a mim, quer dizer, vamos nós fazer discípulos para Jesus. É isso, seria essa a minha palavra,
se eu tivesse essa oportunidade. Tem falado em algumas igrejas com 50 pastores, quando é uma igreja que congrega muitos pastores, tem falado em alguns lugares com várias lideranças. Muito bom. Graças a Deus pela oportunidade nisso. E aí, com base nisso, reverendo, temos aí vários movimentos, né? Porque quando a gente fala assim, cumprir a grande comissão, como o reverendo trouxe, né? E pensando nas lideranças, então a gente já pensa nesse formato igreja, evangelizadora, vai ter um método, vai ter uma abordagem, enfim, né? Vai fazer o papel dela. E eu tenho percebido aí vários movimentos de pessoas fora da igreja, cristãs, obviamente, e que em ambientes, até mesmo empresas, né, têm tentado fazer isso. Então, assim, é um desafio, até maior, né, ao meu ver, porque aquela velha história, né, vamos supor, pensar numa empresa mesmo. Empresa não é lugar de ficar falando de religião, né, então, o pessoal tem essa... É lugar de exalar o bom perfume de Jesus. Aí podemos ir para essa linha, mas normalmente tem essa crítica, né? Então, em meio a esse contexto que, entre aspas, mais hostil, né? É esse trabalho, essa ação, e que o reverendo recomenda, né? Como prática, como ação. Então, você já falou a mensagem para esses que estão eclesiasticamente falando, né? Dentro do termo técnico da teologia. A questão é o seguinte, não se pode, a Bíblia diz, esconder uma cidade edificada sobre um monte. É fato. Chega no Rio de Janeiro à noite, você vai ver as luzes do morro, certo? Então, se nós somos de Jesus, se nós somos terreno santo, não é? Se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos irradiar a luz de Cristo. Fato. Então, não pode esconder. Se nós somos luz, não vai colocar debaixo da mesa, vai colocar no alto, não é? Para que irradie luz. Então, esse é um fato. Você falou agora mesmo atrás sobre a ortodoxia, e é muito interessante. Eu sou de uma linha ortodoxa. Mas a gente critica uma ortodoxia vazia. O que é uma ortodoxia vazia? Você segue normas, tipo um fariseu, né? Quer dizer, você tem uma legalidade, mas não tem ortopraxia, que é a sua prática ser dirigida pelos valores bíblicos. E eu penso, e eu ensino isso, que uma ortodoxia só é ortodoxia se nela estiver contida a ortopraxia. Senão, não é ortodoxia. São falas vazias, são receitas de bolo, mas o cara nunca fez o bolo, certo? Então, isso não impacta ninguém. Agora, se eu tenho ortopraxia, que é ser obediente à palavra de Deus, esses valores estarão impregnados na minha vida. Eles mudarão o jeito de eu ser. Por exemplo, eu vou me esforçar para que o fruto do Espírito seja evidenciado em mim. Você não ganhe. Você é pacificador. Precisa. Hoje tem até curso de conciliação. Então imagina você sendo um conciliador nato. As pessoas vão dizer, mas por que você faz isso? Como que você consegue fazer isso? Essas perguntas surgirão. Vão ter aqueles opositores. Aqueles que não são da luz vão nos odiar, a Bíblia já disse. Mas a luz refletida de nós, irradiada de nós, refletindo a luz de Cristo, vai ser vista por alguns. E a gente, como um agente cristão ortopraxo, ou seja, obediente à palavra, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porque onde estivermos, nós vamos estar exalando esse bom perfume de Jesus. As pessoas olharão para nós e dizem, Will, o que você tem? Você vai pensar, mas o que é que ele está falando? Não, Will, eu sinto paz quando eu chego perto de você. Aí você vai dizer assim, ó, Jesus Cristo mudou meu viver. E pode mudar você, percebe? Você não está dando uma Bíblia para ele, não está abrindo a Bíblia na hora do trabalho, mas você está sendo uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus, sendo obediente à palavra. Então, se uma pessoa pisa no seu calo, né? E você consegue seguir os preceitos do Senhor, provérbios, a palavra branda acalma o furor, a dura suscita a ira, a pessoa te fala asperamente e você não revida. Você pensa, ele deve estar mal hoje, um dia difícil.
ou ele não tem a paz de Jesus, percebe? Normalmente, mesmo a gente sendo de Cristo, o cara bateu, levou. E muitas vezes a gente bate mais forte. Quer dizer, você não fez nada diferente, mas quando o cara bate em você, e você fala, ele precisa de graça, e eu tenho graça. Percebe? Isso incomoda, porque no mais das vezes, essa pessoa esperaria um revide. Ele pode pensar que a gente é bobo, mas vai ver que não é. Então ele vai dizer, por que você é assim, cara? Eu te provoco e você não... Eu faço, você não fala. Rapaz, você precisa entender a paz de Jesus. Quando ele pergunta, é porque ele está consciente que a gente tem algo diferente que ele não tem, que ele não pode comprar, que ele já procurou e não achou e vem em nós. Então, você falar que você usa... eu falo outra coisa, mas você usa um creme especial para o cabelo. Ele vai acreditar. Mas você vai dizer, Jesus Cristo mudou meu viver. Então, a ortodoxia só é ortodoxia se ela tiver contida nela a ortopraxia. O que é a ortopraxia? Seguir os mandamentos do Senhor. Então, seguindo os mandamentos do Senhor, se eu estiver em qualquer empresa, em qualquer lugar, as pessoas verão, porque eu vou irradiar, qualquer um que estiver seguindo os mandamentos, irradiará a luz de Cristo, e a luz de Cristo preponderará sobre as trevas. Você pode estar em uma caverna, escuro, você acende um fósforo, parece uma tocha. Então, a nossa luz de Cristo, a luz de Cristo refletida em nós, fará diferença. Percebe? Muito bom. Bom, reverendo, comentar aqui, o pessoal, a Joaquina está dizendo, muito abençoado, reverendo, quanto conhecimento. A Neucilia essa. Mandou uma boa noite pra gente aqui. Neucilia. Eu acho que o nome no YouTube tá um pouco diferente. E o pessoal gostando bastante aqui, muito interessante, mandando os comentários. E, reverendo, vamos aí para os finalmente. Você falou que tinha 2 pontos que não podia deixar passar. Um eu já falei. Já falou? Já. Então falta mais um. Que você complemente, então, com essa vida abundante. Acho que você trouxe um panorama aqui para a gente muito interessante. Uma visão, uma cosmovisão, como a gente fala na teologia, perfeito, né? Perfeito. Uma visão de mundo bem abrangente, bíblica, e que, óbvio, alguns dos nossos espectadores podem estar com algumas dúvidas, algumas questões, então não deixe de mandar as mensagens para nós. E se eles quiserem também, Will, além de mandar para vocês, eu não quero tirar o tráfego daqui, mas também disponibilizo que se eles entrarem lá no vidaabundante.blog.br, lá no menu, lá no home, tem lá, envolva-se, ele pode entrar lá, mandar mensagem, perguntas, pode se cadastrar para receber podcast, ele pode acompanhar a gente, se ele assim quiser. E ele pode orar por nós, lá no Envolva você pode orar por nós, tá lá, ore por nós, porque Deus tem nos dado oportunidades, e a gente carece estar sendo dirigido, protegido, guardado dos laços, de todas as ciladas que o inimigo muitas vezes coloca sobre nós, né? Até aqui a gente pode dizer que o Senhor tem nos abençoado e com a graça dele continuará nos abençoando. Amém. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, não fique estagnado, não é? Não tenha um relacionamento com Deus coisificado, não é? Eu quero Deus porque eu quero que Ele me dê mais dinheiro, mais saúde. Nós somos eternos. Nós vivemos nesse mundo passageiramente. Isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar daquilo que Deus nos dá. Somos mordomos, deveríamos ser. A gente não pode gastar dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não é essencial. Mas o dinheiro também não é só para nós. É para investir no reino. Então a gente precisa pensar que parte do nosso orçamento a gente precisa destacar também para investir no reino. Isso é muito importante, para que outros possam conhecer Jesus. Então, quer dizer, compartilhar, quer dizer, o evangelho é de partilha, não é? É de doação. Quem quer o James Hunter aí ganhou um dinheirão quando ele criou o livro Monge Executivo, né? Foi interessante, liderança servidora. Mas onde ele bebeu isso? Na Bíblia, está lá em Mateus. Aquele que quer ser grande, seja o que sirva a todos. Então, você quer ser grande?
tem que servir. Toda autoridade é dada por Deus, mas não é para ser despótico, tirano, é para ser servo. A autoridade constituída e evidenciada e autenticada pela palavra, ela é destinada a serviço. Quer dizer, quem tem autoridade e não serve, não serve. Então, resumindo e encerrando, daqui meu destaque, é que viva a vida abundante. De que forma? Procure obedecer a palavra. Se você não sabe como, procure ajuda, mas não fique estagnado. Não corra atrás do vento. A nossa vida não está circunscrita a esse tempo. Esse tempo é muito passageiro. Nós somos eternos, nós vamos estar com Deus eternamente. A vida que nos espera, ela é infinitamente melhor do que essa. Não quer dizer que nós vamos desperdiçar essa. É o que o Paulo diz, o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então me disponibilizo, se os irmãos quiserem, as pessoas quiserem, entra lá no blog, fala: olha, eu quero aprender, tem mentorias, tem seminários, que quiser participar, manda lá mensagem, conversa, estamos à disposição. Quem quer ser grande, seja o que sirva a todos. Eu não quero ser grande para nada, eu quero servir a Cristo, servir no reino, não é? O slogan, né, estava falando de slogan no início do nosso Ministério Vida Abundante, é servindo aos que servem no reino. Então será um prazer, um privilégio poder somar, ajudar, contribuir, repartir com os irmãos que queiram saber mais sobre vida abundante. Muito bom, reverendo. Reverendo, só tenho que agradecer a sua presença aqui, nosso primeiro teologano, né? Presença ilustre aí do reverendo, com esse grande conhecimento. Vale já deixar aqui como diz o outro, um gostinho, né, reverendo? Então, reverendo, como diretor ali na Sociedade Bíblica do Brasil, estamos vendo, né, reverendo, para levar o pessoal para lá que quiser conhecer, passar um dia lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Exatamente. Em Barueri, em breve vocês terão aí informações, né? A gente está esperando o pessoal voltar de férias, né? O pessoal está em férias. As agendas vão ser firmadas a partir de fevereiro. A Sociedade Bíblica disponibiliza para quem queira, porque a Sociedade Bíblica é do povo de Deus, não é de uma igreja, tem uma diretoria, óbvio, né? Porque é uma gestão também, né? Uhum. A Sociedade Bíblica do Brasil é a maior publicadora de Bíblia do mundo. Isso é um score brasileiro tremendo. Sim. A cada 3 segundos finalizam um miolo de uma Bíblia. Também se imprime lá a Bíblia em Braille, que tem muitos deficientes visuais. Essa Bíblia é chegada gratuitamente às pessoas. E agora um novo projeto bem desafiador e de alto custo é traduzir a Bíblia em Libras, ou seja, vai ser uma Bíblia que vai ser filmada, né, os sinais para que os deficientes auditivos possam ter a Bíblia, né, na sua linguagem, que ela possa compreender, né. Então, quem quiser conhecer a Sociedade Bíblica, depois nós vamos deixar aqui o endereço, ou talvez melhor via você, ser um canal, como agendar, formar grupos, precisa ser de segunda a sexta-feira, passa um tempo, um tour dirigido lá na gráfica, depois pode conhecer o Museu da Bíblia, paga-se uma taxa simbólica, pode almoçar lá. Enfim, é muito interessante conhecer. E quem vai lá, normalmente ganha desconto de 30% a 40% nas Bíblias que comprarem lá. É uma outra coisa interessante, vale a pena. Então, todos são convidados, precisa ter um agendamento prévio. Muito bom, reverendo. No que depender de mim, se Deus assim permitir, nós vamos levar muita gente lá para conhecer, porque eu tive a oportunidade já de dar aulas para vários alunos, né? E muitas das vezes a ideia que se tem é que, nossa, é um lugar inacessível, né? Difícil e tal. É uma indústria. É a casa da palavra de Deus no Brasil, mas é uma indústria. É algo feito assim com todo o critério de segurança, por isso que a pessoa não chega, não. Tem toda a proteção de filtragem do papel, de reciclagem, de aproveitamento, quer dizer, pensa-se numa produção sustentável. Também é algo interessante, porque uma coisa que a gente tem esquecido, talvez um tema para outro dia, quer dizer, que nós somos os grandes ecologistas, né? O povo de Deus deveria ser. Somos os jardineiros que o Senhor disse, nos colocou para cuidar da terra. E a gente muitas vezes
joga papel na rua, né? Joga latinha, joga sujeira. É isso aí. Dizem que em 2050 nós vamos ter o mesmo peso de peixes no mar com plástico. Quer dizer, vai ter tanto plástico em peso igual a quantidade de peixes. Olha que loucura. E quem joga plástico no mar? Nós. Não é? Infelizmente. E aí vai se tornar... É uma grande responsabilidade a gente cuidar do planeta como povo de Deus também. É verdade. Bom, Reverendo, então, agradeço aí mais uma vez essa disponibilidade, esse acesso, né, esse coração de servo, enfim, tá aqui compartilhando com a gente, nos dando esse privilégio. Então, agradeço, né? Prazer meu, viu, Will? Fico nós viemos ter lisonjeado aí com a deferência pelo convite e oportunidade, sempre à disposição. Obrigado, Reverendo. Bom, gente, agradeço vocês também pela audiência, vocês estão participando aí, mandando os parabéns, né? Agradecendo pelo podcast. Que bom que vocês gostaram. Vocês que vão estar depois assistindo essa gravação, espero que vocês gostem também. Nos enviem feedback, nos mandem sugestões. Lembrando, se você conhece alguém, alguma pessoa interessante, a gente está conversando, fazendo teologando com ela aqui, você pode me indicar ela ou pedir para ela entrar em contato comigo, 011 976820855, 011 976820855, e nós vamos estar aí organizando os próximos podcasts. Então, todos aqueles que forem interessantes, que você achar que é relevante, e vai trazer conhecimento, vai trazer aquilo que vai agregar na sua vida, pessoal, espiritual, com certeza nós vamos estar trazendo aqui para conversar com vocês. Então, agradeço por vocês que estiveram aqui, você que assistiu, um grande abraço e até o próximo Teologando. Deus abençoe.